Se você chegou nesse vídeo é porque algum dia quer ou pelo menos sonha em viver de dividendos em algum momento, mas existe uma coisa que quase ninguém fala por aí e você precisa entender o quanto antes. E é sobre esse segredo, entre aspas, que a gente vai falar no vídeo de hoje. Fala pessoal, Rafael Scaramere em mais um vídeo para vocês, hoje para explanar sobre o segredo daqueles que vivem de dividendos ou que vivem de renda dos investimentos. Será que viver de dividendos é realmente plausível e é para qualquer pessoa? Primeiro de tudo, eu preciso balizar você, se você ainda não souber sobre o que são os dividendos, da onde eles vêm e qual é a sua função nos investimentos em ações. Dividendos basicamente é a parcela do lucro da empresa que é repassado aos acionistas e sócios da mesma. Em uma empresa de capital fechado com poucos sócios, pagar dividendos é uma forma de remunerar os sócios do negócio. Já em uma empresa de capital aberto na bolsa, a função dele é a mesma, mas em uma escala maior, pois se o acionista tiver apenas uma única ação daquela empresa, ele também receberá os dividendos proporcionais àquela única ação. Ou seja, é uma forma da empresa transferir valor da própria empresa, do próprio negócio, pro acionista. Como eu disse, a empresa comercializa seus produtos ou serviços, adquire receita com essas vendas, da receita tira-se as despesas, juros e impostos, e o que sobra é o lucro líquido, que pode ser utilizado pela empresa como caixa, ou em melhorias na mesma, aquisição de novos negócios, ou simplesmente pagamento aos acionistas. A parcela do lucro que sai do negócio e vai para as mãos dos acionistas são os dividendos, que podem ser pagos via dividendos ou juros sobre capital próprio, sendo a diferença entre os dois apenas uma questão contábil, tá pessoal? Mas na prática, considera-se dividendos tanto um quanto o outro. Então, os dividendos saem do caixa da empresa e vão para o bolso dos sócios, E a função, principal é remunerar os sócios, literalmente tirar dinheiro do caixa da empresa para pagar os acionistas. No resumo, é para isso que servem os dividendos, ok? Quando a gente vai para as empresas de capital aberto, qualquer pessoa com o CPF ativo consegue investir nessas empresas e receber os seus dividendos, O capital dessa empresa é dividido em milhares de ações, que no primeiro momento são precificadas pelo patrimônio da mesma e as estimativas de valor futuro do negócio. Isso é o que a gente chama de valuation. Definido o preço das ações, aí elas passam a serem negociadas no livre mercado e o preço será guiado puramente pela oferta e demanda, tá pessoal? Mais investidores querendo comprar, o preço sobe, e mais investidores querendo vender, o preço cai. Esse é o princípio básico, tá? É por isso que as ações oscilam de preço e é por isso que qualquer notícia, fato ou expectativa futura sobre tal empresa pode influenciar diretamente na valorização ou desvalorização da ação. E uma das coisas que acabam atraindo investidores para investir em uma empresa é o quanto de dividendos aquela empresa distribui. Esse fato atrai, tá pessoal? Pois se a empresa paga bons dividendos com uma certa frequência, com constância, isso quer dizer que é uma empresa lucrativa que já não demanda tantos investimentos internos e por isso ela repassa essa parcela excedente, por assim dizer, dos lucros aos acionistas via dividendos. É normal, sempre que uma empresa anuncia algum pagamento, as suas ações tendem a valorizar até a data limite para recebimento, pois tem certos investidores, que apenas compram as ações para receberem esses dividendos e depois as vendem no mercado. Mas mal sabem eles que comprar, receber os dividendos e logo após vender é uma ingenuidade grande de não saber realmente o funcionamento da coisa toda e está ligeiramente ligada à falácia de viver de dividendos, que a gente já vai entender adiante. Então sabemos que os dividendos saem do caixa da empresa e o caixa da empresa faz parte do patrimônio da mesma, juntamente com imóveis, móveis, insumos, materiais, estoque, frota de veículos, etc. Portanto, quando a empresa tira um dinheiro do caixa para pagar dividendos, automaticamente essa retirada é refletida no patrimônio da empresa. A empresa, então, ela tira dinheiro dela própria para remunerar os acionistas, os sócios, e quando isso acontece com uma ação listada na bolsa e com o preço de uma ação, por mais que ele oscile com a oferta e demanda do mercado, ele está diretamente ligado ao patrimônio da companhia, portanto, quando há um pagamento de dividendos, automaticamente esse pagamento é refletido no preço da ação logo no dia seguinte, ou seja, assim que passa a data limite para se posicionar e garantir aqueles dividendos, a ação da empresa tem uma correção automática do preço para justamente retirar do capital da companhia aquela parcela que foi para o bolso dos acionistas. Podem reparar que assim que as ações
ficam ex-dividendos, né? Elas têm uma correção para baixo no preço. Então, para aquele investidor que gosta de comprar, receber os dividendos e depois vender, esse cara, em grosso modo, não está fazendo nada mais do que tocar 6 por meia dúzia, né? A impressão é que os dividendos veio para o bolso e teve ganho, mas ao considerar a correção do preço da ação pós-dividendos, acaba sendo que quase que a mesma coisa de não ter investido. Aqui a gente já derruba a ideia de que ficar girando a carteira em busca de comprar, né, ações só para receber dividendos é uma estratégia eficiente, o que definitivamente não é. O que dita o preço de uma ação no longo prazo é a capacidade que a empresa tem de gerar lucro com seus negócios, né? Essa capacidade é o motor de tração da empresa. Se a empresa retém ou distribui esse lucro via dividendos, definitivamente pouco importa. Rafael, então você está dizendo que receber dividendos é algo irrelevante do ponto de vista do investidor? Olha, para quem investe para somente receber dividendos sem montar uma posição de longo prazo, sim, é irrelevante. E para quem investe, né, visando o longo prazo, mas não reinveste os dividendos e usa ele para qualquer outro gasto, qualquer outra coisa, também acaba sendo irrelevante e até prejudicial até certo ponto, tá? Então, para quem tem aquele sonho de viver de dividendos e fica fazendo projeções, né, de quanto precisaria investir para tirar um salário por mês ou algo do tipo, saiba que pensar assim, justamente numa fase onde você deveria estar mais preocupado, mais focado na construção patrimonial, acaba sendo um tiro no próprio pé. Quando a empresa paga os dividendos para você, ela está dando na sua mão o poder de decidir o que fazer com aquele dinheiro. Gastar esse dinheiro é igual a perda, tá, pessoal? E se você compra a ação, ganha os dividendos e logo depois vende a ação, isso também é perda por causa da correção. A única coisa que deve ser feita quando você recebe dividendos é reinvesti-los o quanto antes, né? Seja na mesma empresa ou em outras empresas. É o reinvestimento dos dividendos que vão potencializar a sua construção patrimonial. Nesse gráfico aí, né, você vê uma comparação do CDI, do Ibovespa, do dólar e das ações da Itaúsa com e sem o reinvestimento dos dividendos no período. Nota que nesse período de 10 anos, se você recebeu os dividendos da Itaúsa e viveu com eles, né, gastou eles, o seu capital desempenhou abaixo de todos os outros indicadores. Já se você reinvestiu todos os dividendos recebidos nesse período, você aumentou seu patrimônio drasticamente ao longo desses 10 anos. Aqui eu não quero nem que você se atente, né, aos outros indicadores. Olhe somente para a diferença grotesca do desempenho das ações da Itaúsa com o reinvestimento dos dividendos e sem o reinvestimento dos dividendos. Claramente você vê que reinvestir os dividendos recebidos ao longo do tempo potencializa demais o acúmulo e aumento de patrimônio. Sabendo disso e vendo isso na prática e no gráfico, a ideia de se posicionar, receber os dividendos e vender as ações ou a ideia de viver de dividendos antes do tempo acaba caindo por terra, pois não faz sentido algum para um investidor torrar os seus dividendos em detrimento do objetivo principal, que é o acúmulo e crescimento patrimonial. Então, Rafael, viver de dividendos, na sua opinião, acaba sendo uma falácia? De certa forma, pessoal, sim, pois para aqueles investidores, né, que ficam alegando que com 100, 150 mil reais investidos já é possível tirar um salário mínimo todo mês, então para quem vive com o salário mínimo, portanto, essa pessoa já estaria apta, né, a viver de renda. Porém, como eu falei, né, os dividendos saem do patrimônio da empresa. Se você não faz a sua parte de reinvestir esses proventos, você estará empobrecendo a longo prazo. Para ficar mais fácil de entender, né, vamos supor que existem duas empresas. A empresa X, ela cresce em média 7% ao ano e distribui 5% de dividendos. Já a empresa Y cresce em média 10% ao ano e paga 2% ao ano de dividendos. Qual dessas duas empresas você acha que vai estar mais evidenciada pelo mercado e pelos investidores? Claramente a empresa X, que paga mais dividendos, né? Pois existe mais gente querendo correr atrás desses dividendos do que buscar entender e saber o que a empresa faz para ganhar dinheiro e quais são os planos futuros para a empresa continuar crescendo e melhorando seus negócios. Mas na prática, tá, pessoal, no longo prazo, quem trará mais retorno ao investidor não será a empresa X que paga mais dividendos, mas sim a empresa Y que cresce mais e agrega mais valor ao negócio, pois capacidade de gerar lucro e crescimento está diretamente ligado à valorização da ação no mercado ao longo do tempo. No curto prazo, as ações oscilam muito, porém, a longo prazo,
é a lucratividade e capacidade de crescimento da empresa que ditam para onde o preço da ação deve ir. Na comparação entre empresa X e Y, obviamente é a empresa que apresenta um maior crescimento anual, que vai agregar mais valor no tempo ao acionista. O que eu quero que vocês entendam, tá? É que os dividendos chamam a atenção sim, né? Atrai investidores sim, mas não é a principal fonte de aumento do seu capital. O crescimento e capacidade de lucro da empresa que é, beleza? Ou seja, buscar dividendos para achar que está ganhando dinheiro é uma espécie de ilusão de curto prazo, né? E como já falei diversas vezes por aqui, investimento em ações é investimento de longo prazo. Quase ninguém ganha dinheiro no mercado operando curto prazo, fazendo day trade, né? Nesse gráfico aí, ó, você vê um comparativo da lucratividade entre traders pessoa física e traders pessoa jurídica. Pessoa física somos nós, né? Pessoas comuns com acesso limitado às informações, né? Agindo sozinhas, etc. Já a pessoa jurídica são as corretoras, os bancos, os fundos de investimentos, né? Gestoras, todos eles com equipes gigantescas, né, de analistas, alguns até com informações privilegiadas. Enfim, esse gráfico mostra que é impossível competir com o mercado, né? Nesse período analisado de 2012 a 2018, pessoas físicas mais perderam dinheiro tentando operar day trade do que ganharam. É claro que tem aqueles que ganham, mas é uma minoria, né? A maioria tem prejuízo tentando tirar dinheiro do mercado no curtíssimo prazo. Ou seja, isso só reforça a minha ideia de que investimento em bolsa, em ações, fundos imobiliários, etc., se você é uma pessoa física e está fazendo seus investimentos pessoais, é com foco total no longo prazo. O básico bem feito, tá, pessoal? Alinhado com paciência, constância e disciplina que vão te trazer resultados ao longo do tempo. Você acha mesmo, né, que a sua corretora quer que você compre uma ação hoje e fique sem mexer nela pelos próximos 10, 15, 20, 30 anos? Claro que não, né? Eles querem que você gire a carteira. Compra aqui, venda ali, fique correndo atrás de dividendos o tempo todo, né? Montando e desmontando posição, fique tentando, né, ganhar dinheiro no day trade. Enfim, a corretora ganha mais dinheiro na medida em que você movimenta mais a sua carteira. É por isso que existem recomendações, né, de carteiras semanais, carteiras mensais, né, carteira disso, daquilo, nas corretoras. É porque ficar trocando de papel toda semana é lucrativo para eles. E não é somente eles que ganham, tá? Os agentes autônomos de investimento ganham comissão sobre os produtos, as corretoras ganham em taxas, até mesmo aquelas, né, que são isentas de corretagem, e a própria Bolsa de Valores, a B3, ganha através dos emolumentos e taxa de liquidação. Então entenda que quanto mais você movimenta a sua carteira, mais o mercado ganha e você perde. É praticamente uma transferência de valores mesmo. Então, para resumir essa questão do viver de dividendos, não é que isso não funcione, tá, pessoal? Com certeza funciona, mas primeiro você precisa ter um patrimônio decente, né, grande, e que seja ajustado pelo tempo que você viverá desses dividendos e rendimentos. Se você tem 30, 40 anos hoje, você vai viver no mínimo mais uns 30, 40 anos. Você acha que quanto seria suficiente para bancar o seu padrão de vida por todos esses anos só por meio dos dividendos, né? Lembrando que se você usa os dividendos para gastar, né, para usar, para viver, você está queimando o patrimônio de certa forma. Então já tenha em mente que quando decidir usufruir dos seus dividendos, você estará destruindo o capital. Os outros aspectos, né, econômicos, como juros, inflação e tudo mais, continuarão tendo seus efeitos nesse capital. Aí a pergunta é: por quanto tempo o capital que você acha que seria suficiente para viver de renda conseguiria realmente, né, permanecer suficiente até que ele começasse a se deteriorar e não mais suprir com a sua renda? Você já parou para pensar nisso, né? Então essa coisa de viver de dividendos não é simplesmente pegar e falar assim, ó, olha, hoje eu tenho 150 mil reais investidos em 100% CDI e me dá uma renda de R$1.200 mensais. Uau, já posso viver de renda. Galera, a coisa não funciona assim, tá? Não vou nem entrar no mérito dos ciclos econômicos, que é outro fator que faz com que essa ideia não seja sustentável ao longo do tempo. A mensagem principal que eu quero passar aqui é: se você não estiver preparado, né, e condicionado psicologicamente a entender que somente depois de muitos e muitos anos fazendo o básico, que é investir com consistência todo mês e reinvestir todos os dividendos recebidos,
que aí sim talvez você consiga viver de renda em algum momento. Eu sei que pensar dessa forma é desanimador, né? Mas é a realidade. Pode parecer desanimador, mas pior ainda é você não ter acumulado nada de patrimônio ao longo da vida e chegar lá na velhice passando aperto, né? Dependendo de uma aposentadoria medíocre do governo e necessitando de ajuda de amigos e familiares. Isso sim é desanimador. O jogo dos investimentos, tá, pessoal, é muito mais chato e tedioso do que imaginamos. Exige principalmente paciência e constância acima de tudo. É só olhar, né, quem são os grandes nomes desse mundo, né? Luiz Barsi, Warren Buffett, Luiz Alves, entre outros. Todos eles, em sua maioria, de cabeça branca e anos de mercado fazendo o café com leite, né? Comprar boas empresas, reinvestir os dividendos e focar nos aportes. Aquele que tenta tirar dinheiro do mercado igual faz num cassino, esse aí não sobrevive nem nos primeiros 5 anos para contar a história. Eu realmente não espero, né, que você entenda tudo que eu falei por aqui, pois é preciso ter muita sabedoria, maturidade e visão de longo prazo, principalmente para entender. Sem contar as coisas, né, que é pertinente, que é entender sobre a empresa, sobre o mercado, indicadores, métricas, ciclos econômicos e tudo mais. A maioria das pessoas que se interessam primeiramente, né, por esse mundo dos investimentos querem apenas ganhar dinheiro e querem para hoje e para agora, né? Mas ninguém quer entender como fazer para ganhar dinheiro de forma consistente e correta. Aí fica difícil, né? Aquele ditado, o mercado é para todos, mas nem todos são para o mercado. Então a mensagem final que fica é, o mercado financeiro é composto por vários agentes, tá, pessoal? Dentre eles, os principais são os bancos, corretoras, gestoras e bolsa de valores. Além, é claro, né, das empresas de capital aberto de economia real. Todos esses agentes, tá, pessoal, têm seus interesses e quase sempre esses interesses não casam com os interesses dos investidores. O conflito existe e é real. Esses dias mesmo, né, eu vi um relato de um agente autônomo de investimento, né, de uma corretora, que estruturou uma carteira para um cliente, né, de 70 anos de idade, com um patrimônio total de 40 milhões de reais e praticamente a carteira inteira do cara estava travada em ativos de longo prazo. Para uma pessoa de 70 anos de idade, é essencial que boa parte desse patrimônio estivesse com liquidez. Da forma que estava, né, se esse cara falecesse amanhã, a família não teria nem o dinheiro para pagar o imposto sobre causa-mortes, que é o ITCMD, que, se não me engano, né, é 4% sobre o patrimônio total. Ou seja, quem ganha nessa história é a corretora, onde esses produtos estão custodiados, e o agente autônomo de investimento que estruturou essa carteira para esse cliente. Nesse relato específico, o agente autônomo, só em comissionamento, os caras estimam que ele ganhou por volta de 500 mil reais. Ou seja, existe conflito de interesses ou não, né? É claro que existe, pô. Então, além de lutar contra você mesmo, né, tanto no campo do conhecimento, para entender, né, tudo que precisa ser entendido, e lutar contra o seu psicológico para não tomar decisões emocionadas e precipitadas, você ainda precisa lutar contra o próprio mercado, que só está esperando um deslize seu para abocanhar sua fatia. Então, galera, vocês têm que sempre considerar esses aspectos quando for começar a investir, né? Não é simplesmente colocar um dinheiro lá e esperar ter retorno, tá? Tem todo um contexto, vários fatores envolvidos e principalmente nós mesmos, né? O nosso conhecimento, o nosso psicológico, né? De aguentar as oscilações e tudo mais. Enfim, galera, eu acho que consegui passar a mensagem, né? Se ficou claro o que eu disse por aqui, eu peço que você deixe o seu feedback, a sua opinião aí nos comentários, pois isso me ajuda a entender se realmente, né, tá fazendo sentido para vocês. Qualquer dúvida também, manda ela aqui e eu agradeço a audiência de vocês, né, para quem ficou até o final. Se gostaram, compartilhem, se inscrevam e deixem um gostei. Tudo isso ajuda demais no crescimento e desenvolvimento do canal. É isso, desejo a todos um excelente dia, um forte abraço, tamo junto e até a próxima. Tchau, tchau.